A paz do Senhor para as irmãs, amém? Nos alegramos por estarmos reunidas em um culto tão glorioso, onde a presença de Deus é manifesta. O mais importante, irmãos, é a presença do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, verso de número 6. Eu quero agradecer a pastora Gláucia pelo convite. É uma honra, e toda vez que ela me chama, eu só não venho quando eu tenho realmente compromisso, mas havia a oportunidade e eu sou muito grata a Deus. Eu amo essa igreja, né? É a extensão de minha casa. Louvo a Deus pela vida de pastora Lúcia, que foi canal de Deus para me trazer aqui numa tarde da bênção, e nunca mais eu parei de vir. E eu louvo ao Senhor, porque Deus usa pessoas para a nossa vida. Nunca se esqueça disso. O céu trabalha através de mim e de você. O céu trabalha através de pessoas. E tem gente desprezando pessoas, não entendendo que o céu trabalha através de nós. E não devemos desprezar ninguém. Por que, irmã Elisângela? Porque nós não sabemos o que o céu tem com aquela, com aquele. Aleluia. E toda vez que eu tô nesse altar, eu agradeço a vida de pastora Lúcia, porque eu aprendi que gratidão é o maior sentimento que nós devemos demonstrar na presença de Deus. Você abriu aí em Lucas capítulo de número 13, amém? Comigo está meu esposo, pastor Valdemir. Levanta a mão aí, meu bem. Não, fica de pé. Fica de pé. Esse baiano lindo. Viu, irmãos? É o mais bonito que tem no estado do Espírito. Você vai caçar aí, não vai achar, não. É esse. Está comigo, tem pouco tempo. 31 anos só. Porque eu falei que quando Deus dá coisa boa para a gente, irmãos, seu casamento é algo bom. Ai, irmã, meu marido é problemático. Mas é algo bom. E você precisa profetizar isso. Eu louvo a Deus pela vida do meu marido. Ele é pastor há 29 anos. E eu acompanho ele, o ministério dele. Ele sabe, eu sou apaixonada pelo ministério dele. Queria casar com um baterista, porque eu cantava. O Senhor disse assim: larga de ser besta. Você vai casar com um obreiro. Aí eu cheguei em casa chorando, feito uma acabada. Eu falei com minha mãe: ô mãe, que profecia é aquela que eu vou casar com um obreiro? Ela recebe minha filha. Eu: mãe, mas eu vou ser cantora. E obreiro não quer acompanhar a cantora. Ela olhou para minha cara e falou: você não vai ser cantora, você vai ser missionária. Você não entendeu que Deus mudou sua chamada hoje naquele culto? Eu chorei tanto, irmãos, tanto. Mas no outro dia eu levantei e disse: Deus, seja feita a tua vontade. Mas quando eu descobri que esse homem ia ser pastor, eu disse: Deus, tem misericórdia de mim. Porque é um peso, irmãos, é uma responsabilidade. Aí depois eu comecei a ministrar a palavra, me apaixonei pela Bíblia. Falei: e agora? Eu sou pregadora, casado com pastor. E todo mundo acha que eu sou itinerante. Não, irmãos, meu marido é pastor de igreja, rebanho. Há 29 anos ele faz isso. E a gente cuida de pessoas. Mas ele sempre disse para mim: viverás a sua chamada. E eu vivo a minha chamada, cuido da igreja do lado dele, ele me apoia, eu apoio ele, a obra está dando certo. Entenda, na sua casa, tudo em concordância vai dar certo. Nada vai ficar fora do lugar ou sem ser executado. O céu está dizendo nessa noite: eu te escolhi para uma grande obra e nada será impedimento para a sua vida. Você viverá a sua chamada, seja no louvor, na intercessão, no ensino, seja na área da pregação. Você viverá todo o propósito de Deus debaixo do céu, e nada impedirá o mover de Deus na sua vida. Eu ouvi há 24 anos atrás, quando eu comecei a pregar: não dá para você pregar, seu marido é obreiro, você tem 5 crianças pequenas. Eu olhei para a face da pessoa e disse: mas o Senhor me chamou. E se Ele me chamou, Ele vai me fazer dar conta do meu trabalho, das crianças, do ministério do meu marido, da minha casa e do meu ministério.
Então profetize isso nessa noite. Eu tenho uma chamada. Mas vamos voltar aqui para pregar sobre chamada outra hora. Lucas capítulo 13, verso de número 6, eu quero falar sobre gerar, frutificar. O texto nos diz assim, dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda esta terra inutilmente. E respondendo, o vinhateiro disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não der, depois a mandarás cortar. Olha para essa mulher que está do seu lado e diga: você vai frutificar esse ano. É com autoridade profética, segura na mão dela. Você vai frutificar esse ano. Você vai frutificar esse ano. O céu está dizendo: frutificaremos. O céu está dizendo: não seremos cortadas nem lançadas fora. O plano do nosso inimigo está caindo por terra. Arábia, Shurabandarábia. Essas mulheres ministravam intercalando, e o Senhor dizia: está vendo? É uma frutificando do lado da outra. Nenhuma será cortada. Mas lembre-se, já tem um plano arquitetado pelo inimigo da nossa alma. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui como boca profética para dizer: não serás cortada. Mas e o plano será frustrado? Eu ouvi aqui que todo mês haverá esse culto e você estará responsável por trazer uma mulher. Por quê? Porque de hoje até dezembro, palavras profetizadas nesse altar manifestarão sobre a vida de cada uma de vocês e de todas quantas vocês trouxerem. Eu estava naquela cadeira e Deus dizia: esse lugar se encherá de mulheres. Por quê? Porque é um tempo de palavra profética ser recebida. A palavra já foi preparada na boca de cada uma que tomará a palavra no culto Mulheres de Fé. E você precisa atrair mulheres para esse lugar, para que possam receber. Irmã, e aquela que não pode, tu vai indicar o canal do YouTube dessa igreja, para que lá na casa dela, enferma, acamada, eu não sei, vivendo a guerra que ela está, ela possa receber e também ser ministrada. Quando eu pedi a Deus uma palavra para essa noite, e quando eu não estou pregando na minha igreja, eu estou pregando fora. O Espírito Santo dizia para mim: filha, fale sobre um tempo de frutificação. E ele me trazia para esse texto, para essa parábola. Você já deve ter ouvido várias pregações dentro desta parábola. Jesus falava por meio de parábolas ou comparações. E agora a Bíblia diz que ele vai fazer uma comparação. E ele começa a narrar a história de uma figueira. De um homem, aliás, que tinha um campo e uma figueira plantada em uma vinha. É interessante quando a gente lê esse texto, porque parece que a figueira está no lugar errado. Eu começo dizendo para você: ela não está. Ela está plantada no lugar certo. Espera aí, irmã, mas vinha não é lugar aonde planta-se uva? Pois é. Só que o dono da vinha manda dentro da vinha, no campo, plantar uma figueira. Ele não quer uma plantação de figueiras, mas ele quer uma figueira plantada, para que no tempo
em que ele sentisse vontade, além de uvas, ele pudesse comer figos. Então ela não está ali aleatória, foi o dono da vinha que mandou plantar. Tem gente que acha que está em lugares aleatoriamente, e tem gente apontando e dizendo, sei nem o que está fazendo no nosso meio. Lá no teu trabalho, de repente, isso já aconteceu. Lá no seu prédio, na sua vizinhança. Eu me lembro de quando eu mudei para a minha casa, de alguém olhando de uma casa maior. A minha hoje está do mesmo tamanho, na mesma altura. Mas ela começou térrea, né? E alguém lá de cima, né? Aquela casa cercada de vidros, aquela piscina maravilhosa. Falei, aqui não dá para construir piscina não, mas a praia está ali. Tá bom. Mas ela deu uma olhada tipo assim, o que está fazendo aqui? Brotou da onde? Eu só dei uma olhada, dei uma cena, disse, prazer, vizinha. Ela toda sem graça, tipo assim, meu Deus, a casa é dela. Mas você está entendendo que tem gente que olha para a gente, é tipo assim, nossa, nem combina com esse lugar. Nem combina com esse ambiente. Nem combina com esse cargo. Nem combina com essa função. O céu está dizendo, ei, mas fui eu que te plantei. Nossa, mas nem é igual a outra. Ei, não, tu não é videira, tu é figueira. É diferente mesmo. Está plantada no lugar certo pelo dono da terra. Ei, e é diferente mesmo. A questão é que as pessoas não entendem que Deus tem propósitos. E quando Ele tem propósitos, Ele vai nos plantar aonde Ele quiser. E vai ser diferente mesmo. Vai falar diferente, pensar diferente e agir diferente. É misericordiosa, é bondosa, é pacífica. É diferente. Qual a igualdade que há em uma uva e um figo? Nada. Sabor diferente, formato do fruto diferente. Até o caroço do figo e das uvas. O das uvas pequenininhos. Algumas uvas nem caroço tem. Tu já viu o caroço do figo? É quase do tamanho do fruto. Você está entendendo? Que essa árvore não está aqui por acaso. A figueira foi plantada porque o dono da vinha queria ela lá. O dono da vinha mandou plantá-la naquele lugar. Só que quem planta nutre uma expectativa. O dono da vinha mandou plantar com expectativa. Vou comer figos. Ele não mandou plantar para dizer assim, eu quero uma figueira. É só para dizer que eu tenho. Não. O Senhor manda plantar com propósito. O dono da vinha manda plantar e ele está dizendo, daqui a um tempo eu vou comer figo e vou oferecer para quem quiser. Quem planta tem expectativa de frutos. E se eles não vêm, uma frustração pode vir também. A figueira atinge mais ou menos 6 metros de altura, tem muitas folhas, fornece uma boa sombra. E é interessante porque, se a figueira fornece sombra, a videira, sombras maiores ainda. Sua flor nunca aparece. Você nunca vai olhar para um pé de figo e vai dizer, eu estou vendo uma flor. Não. Por quê? Porque ela é tão minúscula que ela está alojada já no brotinho do fruto. Então não tem flor, já é fruto. Que são produzidos 2 vezes por ano. A primeira produção entre abril e maio. Os frutos são comidos frescos. A segunda produção a partir do mês de setembro, que Israel é muito frio, e aí eles eram postos a secar, para quê? Para serem comidos durante o inverno. É interessante porque a ordem aqui é cortear. Procurou figo, não achou figo,
e disse: está ocupando a terra inutilmente, corta ela. E é interessante porque a gente olha para esse texto e vai dizer assim: nossa, mas o dono da vinha não tem paciência. Mas o dono da vinha criou uma expectativa, se viu frustrado e já mandou cortar. Aí, a ordem é corte, porque está ocupando espaço, se nutrindo da terra, só que não está produzindo nada, mesmo tendo raiz profunda. Eita! Você entendeu que tem gente que está plantada no lugar certo, tem tudo para produzir porque a terra é fértil, a raiz é profunda, só que não produz nada. Presta atenção, plantada no lugar certo, com terra fértil, tem que produzir alguma coisa. Levanta essa mão porque é profético. Deus está dizendo: a partir de hoje, na terra certa, com fertilidade, tu vai passar a produzir. Ninguém mais vai chamar você de vazia. Ninguém vai mais olhar para você e dizer não tem nada. Ei, está na hora dessa história ser mudada. O céu está dizendo: está na hora de uma nova história começar a ser experimentada. Eu estou dizendo que Deus vai mudar a história. De Calabia, Shura, Bandarábia. Nossa, mas eu nunca vejo ela sorrindo, eu nunca vejo comemorando, eu nunca vejo dando glória a Deus, aleluia. Só vejo de cabeça baixa, de cara amarrada, ou de repente cheia de lágrimas. O céu está dizendo: te prepara, por quê? Porque a terra é fértil, o fruto é muito. Ah, mas está sempre vazia, de mão vazia. Mas nunca tem nada. O céu está dizendo: essa história vai ser mudada. Eu não te plantei para ser cortada. Há um propósito do teu adversário, mas eu sou aquele que trabalho com o meu propósito. Diante da pergunta, né? Cadê o fruto? Não tem? A terra é boa? Eu imagino comparando as videiras, dizendo: ó, um monte de uva. E essa árvore está aqui e não serve para nada. E alguém vai dizer assim: nossa, mas o dono da vinha não tem paciência? Ele tem. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, Deuteronômio, capítulo de número 19, verso de número 23. Depois você vai ler em casa, até o verso de número 25. A Bíblia diz que a figueira era uma árvore diferente quanto ao tratamento. A primeira leva de frutos não era consumida, porque não prestava, ele não se desenvolvia. A segunda leva de frutos, ele não amadurecia. A terceira leva de frutos, que parecia que ia ser boa, não tinha um gosto bom. Aí, na quarta leva, tinha que se ofertar. Por quê? Porque era a leva boa. E tinha que entregar as primícias. Só no quinto ano é que ia-se agora até a figueira pegar tudo que ela produzia. E olha que mistério: no quinto ano ela produzia mais do que em toda a sua existência. Você está entendendo que os 3 primeiros anos que o fruto nem pôde ser comido, no quinto ano Deus dizia assim: vai produzir tanto, mas vai produzir tanto, mas vai produzir tanto. Eu estou olhando para você, a última da beirada, e Deus está dizendo: vai produzir tanto, mas vai produzir. Sabe esse tempo de escassez? Porque eu estou sentada ali te vendo adorar, e o Senhor está dizendo: só eu sei a guerra que ela está, e o tempo de escassez que veio sobre a casa dela. Mas o céu está dizendo: te prepara, porque o quinto ano chegou na tua vida. Tu vai chorar de alegria, tu vai comemorar, tu vai saltar e dizer: o Senhor fez.
A Bíblia diz que a partir do 5º ano, pronto, se colhia mais do que em qualquer tempo. Esse homem agora está no tempo certo, buscando frutos. Ele não é impaciente, ele sabe que naquele momento a possibilidade de ter frutos ali existe. Só que ele chega e ele não encontra nada. É interessante porque, ao contrário daquela passagem que Jesus passa perto de Bet-Gafer, ou a cidade das figueiras, e ele olha para uma figueira cheia de folhas, e com fome ele vai buscar um fruto, porque o fruto nasce primeiro do que a folha na figueira. Ele diz, tem um monte de folha, então tem fruto. Ele com fome vai buscar um fruto, só que ele não encontra nada. Ele amaldiçoa a figueira. Indo para Betânia, ele passa por Bet-Gafer. Quando ele volta, os discípulos contemplam a figueira morta. Por quê? Tinha aparência, mas não existia fruto nenhum. É Jesus dizendo, não adianta aparecer, tem que ter. Não é nem ser, é ter. Ao contrário daquela figueira, essa aqui, o dono está dizendo, o senhor da vinha está dizendo, corta, cuidei, aliás, mandei plantar, determinei os cuidados, não tem nada. Só que chega o vinhateiro. E o vinhateiro é Jesus aqui. O vinhateiro tipifica Cristo. Ele chega agora, o vinhateiro, dá uma olhada para a figueira, e ela não tem folha, ela não tem aparência de nada, ela não deu fruto nenhum. Meu senhor, o senhor deixa eu cuidar dela? O vinhateiro chega se colocando à disposição para quê? Para dar uma atenção maior. Ele está dizendo, eu vou cuidar exclusivamente dela. E olha só, meu senhor, o senhor me deixa cuidar mais um pouco. Eu quero escavar ao redor dela, expor suas raízes. Eu quero colocar esterco. E se dentro de 1 ano ela não der fruto, aí o senhor manda cortar. O senhor da vinha dá uma olhada para ele e tipo assim, você quer fazer isso tudo? Você quer ter esse trabalho? Você já cuidou dessa vinha, está cuidando dessa figueira inútil? Mas o vinhateiro é aquele que não abre mão de nós. O vinhateiro não abre mão de nada. Ele dá uma olhada para a figueira, ele está dizendo, tem alguma coisa errada, eu só preciso cuidar dela mais um pouco. Ei, quando parece que é o fim, precisamos de ajuda, é nessa hora que Jesus vem e diz, eu vou tratar, eu vou cuidar das raízes, eu vou descobrir o problema, eu vou resolver o problema, eu vou solucionar, e agora eu vou mudar essa história. A falta de frutos aqui não é o fim para o vinhateiro. Jesus está olhando para você e está dizendo, acalma esse coração, aquieta essa alma. Por quê? Porque a falta de frutos não é o fim para a tua vida, para o teu casamento, para a vida do teu filho, para o teu ministério, para o teu trabalho, para a tua história. Ei, pode não ter nada hoje, mas te prepara e prepara cesto. Alguém está olhando e está dizendo, mas ela não tem nada. O céu está dizendo, ei, começa a contemplar o teu amanhã. E o teu amanhã é de galhos pesados de frutos. Como assim, irmã Elisângela? Gente que está passando e dizendo, aí acabou. Você que está olhando para dentro da sua casa e está dizendo, não tem mais jeito, Senhor. O Senhor está dizendo, te olhe no espelho hoje. Ah, mas eu não estou vendo nada. Hoje, te prepara para quê? Para ser tratada. E você não vai ser tratada por mão humana, não. Tu vai ser tratada pelo vinhateiro Jesus de Nazaré, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Tem mulher aqui precisando de tratamento. E Jesus está dizendo, já peguei as minhas ferramentas e vou começar.
Jesus está dizendo, eu vou cuidar de você. Tu está achando que vai ser arrancada e jogada fora? Não. Satanás está dizendo, estou doida para ver ela sendo arrancada e jogada fora. Jesus está dizendo, já peguei minhas ferramentas e agora eu vou te dar uma atenção específica. Levanta essa mão. Isso é palavra de Deus para você. Ei, tu vai começar a ser tratada. Labante o bidica e endurece. Mas irmã, tem ninguém da minha família querendo me ouvir não. Não tem ninguém querendo me tratar não. Já me mandaram embora, já me desprezaram, já me esqueceram. O Senhor está dizendo, mas eu não me esqueci de você. Jesus está dizendo, mas eu não abro mão da sua vida. Eu não abro mão do seu tempo de dar fruto. Aí é interessante porque, deixa eu abrir um parênteses. 2 comportamentos distintos. E agora, deixa um pouquinho o Senhor Deus como o Senhor da vinha. E Jesus como vinhateiro. Eu estou abrindo um parênteses. O dono da vinha cobra fruto. O vinhateiro é quem cuida. Sabe o que Deus está dizendo? Pare de se comportar como aquela que cobra alguma coisa do outro, mas não faz nada para ajudar. Até cabe a chura. Eu não sei entregar a Bíblia pela metade. Eu sou doida para entregar umas mensagens assim mais light, não dá. Porque tem hora que a gente está cobrando alguma coisa de alguém, mas a gente não está ajudando esse alguém a alcançar. Para, filha, hoje, respira, olha para quem está, para a mulher que está do seu lado, lá no seu trabalho, ou lá na sua vizinhança, e diz, espera aí, eu não fui chamada só para cobrar não, eu fui chamada para ajudar, e eu acho que ela está precisando de ajuda, ela está precisando de tratamento, ela está precisando de alguém que segura na mão dela e interceda com ela. Ei, o céu está dizendo, você não é só aquela que aponta o dedo para cobrar, tu é aquela que estende a mão para interceder. Nossa, mas é tanta cobrança, e é mesmo. É muita gente para cobrar e pouca gente para cuidar. Eu já contei aqui, há 18 anos atrás, aliás, né, tá para fazer 19 agora, eu tive uma depressão profunda, terrível. Continuei trabalhando, mas estava extremamente adoecida por situações que ocorreram na minha vida, uma atrás da outra. E eu ouvi esses dias de alguém, depressão é falta de uma trouxa de roupa. Eu disse, fica quieto que tu não sabe o que tu está falando, tu não viveu. E só quem viveu sabe. Uma dor terrível, eu perdi 2 pessoas da minha família ao mesmo tempo, não soube lidar com tudo aquilo que estava acontecendo. Sufoquei aquela dor, não me permiti viver luto, não me permiti sofrer, mas o sofrimento veio. E a minha alma enfermou. E eu lembro que 3 anos depois, eu já estava perdendo cabelo, já havia emagrecido muito, praticamente não dormia, havia virado um zumbi. Quando Deus levanta uma mulher, pastora Giovânia, lá de Aracruz, tinha me visto pregando 2 vezes. O Espírito Santo fala com ela dentro do quarto dela. Ela havia passado também muitos anos antes, pelo mesmo processo. Só que o dela foi terrível. Ela ficou aprisionada dentro de um quarto por um tempo. E ela está orando e Deus traz meu nome. E ela disse, uai Deus, Elisângela Muniz? O Senhor disse, vocês têm uma amiga em comum. Ligue para essa amiga. Pegue o endereço. Pegue o carro. Saia de Aracruz. Vá até a serra. A doença já tinha tomado conta do meu emocional e agora do meu físico. Eu havia desenvolvido doenças psicoemocionais. E desenvolvido uma dor terrível na minha perna. Comecei a fazer exames, nervo ciático, é isso e aquilo. E a dor era tão intensa que já havia praticamente 15 dias que eu não andava sem a ajuda do meu marido ou de alguém. E eu ali com aquela dor terrível, sofrendo. Recebo alguém batendo palma na porta, minha filha mais velha vai atender, hoje ela tem 31 anos. Ela
Atende, mãe. É a irmã Deuseninha, uma outra mulher que eu não conheço. Deixa entrar. Ela entra. Quando eu vi ela na porta do meu quarto, eu pensei, gente, o que essa pastora está fazendo aqui se ela mora em Aracruz? Fiquei quieta. Ela só olhou para outra irmã e disse, filha, fique na porta. E ela já entrou falando em línguas. E disse, assim diz o Senhor, tu vai levantar dessa cama. Mas além de ser levantada dessa cama, tua alma vai ser curada. Foram quase 30 minutos de uma oração intercessória que eu nunca vi na minha vida. Não era profecia, não, era oração. Ela rodava em volta da minha cama, colocava a mão sobre mim e ministrava. E dizia, Deus, a carne está doente, mas a alma está pior. Mas o Senhor disse para mim que vai levantar essa mulher através do clamor. Aquela mulher orou por mim 30 minutos. Me botou sentada naquela cama e disse, eu preciso ter uma conversa com você. Me contou todo o processo dela, eu chorava. Naquela época, esposa de pastor tomar remédio para depressão, está endemoniada. E ela virou para mim e disse assim, presta atenção. Amanhã, nós vamos ao psiquiatra, você vai fazer um tratamento. Ninguém precisa saber, você não precisa contar, mas você vai tratar a enfermidade que veio sobre você. A sua alma vai ser sarada, porque nós vamos, enquanto você estiver sendo medicado, você vai receber intercessão. E eu chorava. E ela disse, haverá um tempo em que você testemunhará e será o que eu sou hoje, instrumento de cura para a vida de outras mulheres. Irmãs, essa mulher marcou a consulta, me levou para o psiquiatra, ele passou a medicação, perguntou por que eu tinha deixado de chegar naquele nível, naquele estado. Eu não respondi nada. Fui para casa. Ela disse que tem uma sobrinha terapeuta. Na outra semana, terapia, remédio, terapia. Mas toda semana, 3 vezes na semana, aquela mulher se ajoelhava ao redor daquela cama. Com 30 dias eu estava andando sem dor na perna. 6 meses depois eu já não chorava desesperadamente dentro de mim. Foram 3 anos de tratamento, ela voltou para Aracruz, mas orava comigo na madrugada pelo telefone toda semana. Ei, o vinhateiro da minha vida foi ela. Segura na mão dessa mulher e diz, eu estou preparada para te ajudar. Estou pronta para te resgatar. Rebianaraia. Com a ajuda do Espírito Santo, eu vou ser tua intercessora. O céu me levantou para orar com você e por você. Mas ela não tinha marido, tinha casa, tinha trabalho, tinha. Mas ela resolveu ser o vinhateiro de Deus na minha vida. Você está achando que ninguém vai se levantar? O céu já está preparando uma mulher em algum lugar. Em algum lugar, na fila do mercado, lá no banco, eu não sei se é a nova vizinha, o céu está dizendo, eu estou levantando. Aí é interessante porque quando você é tratada, vai chegar um tempo que você vai estar pronto para tratar outras. Curada, você vai curar alguém. Agora, enferma, não. Mas vamos voltar. Eu disse que era só um parênteses que papai me deu. O vinhateiro agora se dedica a essa figueira. Para fazer o quê? Escavar, e ele deixa bem claro, ao redor das raízes. Ei, lembre-se, o vinhateiro é aquele que sabe como precisa cuidar. Ei, Deus sabe como precisa tratar com você, tratar de você. Jesus, por meio do Espírito Santo, te conhece como ninguém. Então para de questionar o processo de tratamento também. Não, porque eu não queria que fosse assim, é porque eu queria que fosse assado. É porque eu queria que fosse do jeito que foi com Maria.
É porque Joana, o céu está dizendo, ei, você é alguém particular para mim. Cada uma de nós somos. Ei, não somos melhores, mas nós como pessoas seremos tratadas cada uma de uma maneira. E presta atenção, aquilo que Deus vai fazer na minha vida, Ele vai fazer na sua, mas de outra forma, de outro jeito. O vinhateiro agora diz assim, não, peraí, primeiro, eu preciso escavar as raízes. Segundo, eu preciso adubar. Então, as raízes precisavam de tratamento. E agora, aquela árvore também precisava ser adubada. Ei, adubo para frutificar. Nossa vida espiritual precisa. Oração, jejum, para nossos sonhos, dedicação, trabalho, esforço. Jesus está dizendo, calma, porque eu vou ter misericórdia de você e vou te alcançar. O Senhor está dizendo, ei, calma, porque o vinhateiro, depois que dialoga com o Senhor da vinha, o dono da vinha diz assim, tá bom, vou te dar tempo, vou permitir. Ei, você está reconhecendo o tempo que Deus está te dando e que Jesus, por meio do Espírito Santo, está trabalhando? Porque você está nesse processo aí dizendo, não estou entendendo nada. O vinhateiro está dizendo, mas não é para você entender, é só para você deixar de ser tratada. E presta atenção, o tratamento é doloroso. Escavar não é algo fácil. Se o vinhateiro não tivesse cuidado, ele poderia ferir a raiz. É por isso que o tratamento precisa ser por meio de Jesus e do Espírito Santo. Ei, pessoas vazias ferem pessoas feridas. Gente vazia, levanta a cabeça, toma vergonha na cara. Eu tenho uma raiva dessas palavras no altar. É porque tem muita mulher que precisa tomar vergonha na cara. Isso não se usa com a noiva, e você é a noiva de Cristo. Para de aceitar esse tipo de palavra, que é gente que acha que está dizendo a verdade do Pai, mas não está sendo arrogante e grosseira. Jesus está dizendo, eu sou cuidadoso, eu vou escavar ao redor de suas raízes, com cuidado para não te ferir. Rebianaraia. Se está te ferindo, não veio de Deus. Se está te ferindo, não é do Espírito, é da carne. Porque as coisas do Espírito tratam, mas não ferem. Eu me lembro de olhar para a palavra. E quando eu olho para a palavra, eu vejo Débora lutando. Afinal de contas, tem do lado dela um chefe de exército covarde. Está no alto do Monte Tabor preparando uma batalha. Só que do outro lado tem Jael. Fazendo o quê? Olhando para os inimigos do povo de Deus, olhando para o marido dela que já desviou e dizendo, tu está desviado, mas eu não. Tu não quer guerrear pelo povo de Deus, mas Deus, eu estou aqui preparada. Débora nem me conhece, nem chamou meu nome, mas eu estou aqui para ajudar ela. Você entende que a palavra de Baraque fere Débora? Porque ele está dizendo, se você não for, eu não vou. Agora vamos ver se você vai. Agora tu imagina uma mulher no campo de batalha. Só que a mulher é tão ousada que ela está assim, eu não sei o que eu vou fazer, mas que eu vou lá, eu vou. Aí ela dá uma olhada para ele, não vamos para campo de batalha nenhum agora, a gente vai primeiro para o monte. Por quê? Porque quem quer obter vitória primeiro vai orar. Ela está dizendo, eu vou buscar uma estratégia de batalha na Cabianaraia. Débora passa por um tratamento de choque, para quê? Para virar soldado. Mas você entendeu que quem chegou para tentar ferir, não obtém êxito, por quê? Porque Débora é posicionada. Para de deixar gente com ferramenta que fere se aproximar de você e te ferir. Seja blindada. Ai, coitada de mim, pobre de mim, me machucado. Para com isso. Você está olhando para uma mulher que pessoas tinham muita facilidade de feri-la. Um dia o Espírito Santo me deu essa palavra. Você já foi revestida, blindada, chega. A partir de hoje, gente com ferramenta para te ferir vai ficar frustrado, porque vai continuar te vendo adorando. É, minha naraia.
Tecalabia Xúria. Eu tive um chefe que ele amava me ferir. No dia que Deus me deu essa palavra, eu cheguei com um sorriso estampado na cara no restaurante. Eu ainda era auxiliar. Aí ele foi lá, sujou tudo que eu limpei, chamou o dono. Disse aí, ó, não presta. Em outro tempo eu ia começar a chorar. Quando o dono saiu, ele, Elisângela, por favor, melhore. Não faça assim. Passei a mão no esfregão, no balde, fui lá. Ele é o Senhor. Aí ele deu uma olhada para minha cara e disse, você não vai chorar não? O meu Salvador. Aí ele olhou para mim, tu tá estranha. E eu pensando, tu é blindada, tu não me fere mais. Limpei cantando, saí. Quando eu voltei, Reginaldo que trabalhava comigo disse, irmã, tu tá esquisita. Eu disse, tu nunca mais vai me ver chorando aqui por causa do que esse homem faz. Porque o meu Deus já me blindou para resistir. Porque o céu tem mais para mim. Isso é no trabalho, é no estacionamento, isso é em casa, isso é na vizinhança e pode ser até dentro da igreja. Mas o céu está dizendo, a partir de hoje, tira da mão das pessoas o poder que elas têm de te ferirem. Seja blindada pelo poder do Espírito Santo de Deus. O tempo é de mulheres saradas, frutíferas. Você já observou uma árvore frutífera? Tem sempre alguém ao redor. Caçando o quê? Fruto, minha filha. Já desse alguém falou assim, nossa, por que às vezes é tão difícil falar com a senhora? Eu falei, porque eu estou frutificando. Se você me vê vazia, sozinha, o negócio está errado. Irmãs, eu amo estar no meio de vocês. Por quê? Porque, minha filha, eu quero distribuir aquilo que eu estou gerando. E eu quero receber aquilo que você tem para ofertar a mim. E é interessante porque o tempo não para. Jesus vai te dar tempo. Então, aproveita ele. E você vai ficar um ano se preparando para encontrar com o açoeiro. Você para com esse negócio que tem que ser rápido. É em cima hoje? Vou terminar agora. 3 minutos está pronto. Processo não é rápido. Cavar ao redor. Pronto, o vinhateiro começa a obra. Vou cavar ao redor. 5 minutos eu termino. Quando ele cava, ele expõe as raízes. Quando ele expõe as raízes, ele descobre o quê? As raízes estão doentes. Olha só. Não havia no tronco nada. Nos galhos nada. Só que não dava nada de fruto. O vinhateiro, ele entende o quê? Não tem nada no tronco, nem no galho. O problema está na raiz. É por isso que ele vai escavar as raízes. Ele não vai molhar a árvore, ele não vai injetar, não. Ele vai escavar e ele vai descobrir, a raiz está doente. Se a raiz está doente de uma árvore, ela não recebe nutrientes. Não recebendo nutrientes, ela não vai frutificar e vai acabar por morrer. O Senhor está dizendo, ei, se suas raízes estão doentes, hoje eu vou expô-las, eu vou escavar ao redor e eu vou tratar dessas raízes. O céu está dizendo, com raízes doentes você não fica mais. E tem gente dizendo, não, mas é falta de fé, falta de vontade, é falta de oração. Ei, é falta de raízes tratadas. Só que é um problema. Expor as raízes é mostrar as dores. O céu está dizendo, para de esconder as dores. Esse ano, até o mês de setembro, eu vou lançar um livro que eu escrevi há mais ou menos 4 anos. Eu sou assim, eu vou escrevendo e vou guardando. Já tenho 4 livros lançados, 3 escritos para casais e acho que 2 ou 3 para mulheres. Mas eu tenho um livro chamado Síndrome de Tsunamita. Eu levei 4 anos para escrever. Por quê, irmã? Por causa de pesquisas que eu vou fazer. A síndrome de Tsunamita tem tomado conta da vida de mulheres.
O vai tudo bem está matando. Você observa aquele texto. Sunamita vive uma situação específica e ela usa aquela expressão. Quem disse que você tem que falar que vai tudo bem para todo mundo o tempo todo? Não, porque é a Bíblia. Calma, é a Bíblia. Mas a Bíblia não manda você usar essa expressão em tudo quanto é situação. O filho dela está morto. E ela disse que vai tudo bem para quem? Geazi. Você vê ela falando que está tudo bem para o profeta? Não, por quê? Porque o profeta tem intimidade com Deus e entendimento de Deus. Geazi é só um curioso, que não tem unção, não tem graça nem nada. Ela não disse que vai tudo bem para todo mundo. Ela disse que vai tudo bem para alguém que não pode resolver o problema que ela tem. O vai tudo bem está matando, porque a mulher está morrendo. Mas ela, pastora, vai tudo bem. Não, minha filha, vai não. Pastora, olha, o negócio está difícil. Entra na minha casa em oração comigo. Jejua comigo, porque eu não estou aguentando. Olha, irmãs do louvor, façam um clamor por mim hoje nesse culto. Ei, para! Se você falar que não está bem, está tudo bem do mesmo jeito. Mas Jesus está dizendo, para de esconder essas dores. Não, porque eu não posso mostrar as minhas dores para ninguém. É mesmo? Nossa. Quando eles cavam, que eles põem as raízes, é descoberto o quê? As raízes estão doentes. É interessante porque a gente nunca quer mostrar ou demonstrar aquilo que está acontecendo. Eu não estou dizendo para você ir fazer um stories ou um reels do processo que você está vivendo. Eu estou dizendo para você procurar o vinhateiro, Jesus Cristo. Mas também pessoas que têm unção e graça para interceder pela sua causa. Se as raízes estão doentes, está na hora de receber cura. O vinhateiro tinha uma mistura. De quê, irmã? De óleo de mirra, de cálamo, que eram 2 bálsamos. E ele também extraía, depois de um processo muito específico, uma resina do próprio figo, que era curativa, saradora. Ei, as raízes recebiam sol e essa mistura. E aí, podia estar mais morta e seca que fosse, que era restaurada. Eu vim profetizar nessa noite, raízes restauradas. Você já viu uma mulher com a raiz restaurada? Ei, eu estou profetizando, Jesus hoje vai entrar na tua casa. Jesus vai entrar no teu casamento, na vida dos seus filhos. Eles vão olhar para você e vão dizer, peraí, tu está diferente. Tu está cantando, tu está sorrindo, tu está adorando, tu está bendizendo. Anábia Shura Bandarábia. Parece que tu está revivendo. Você vai reverdecer. Você já viu uma mulher reverdecendo? Você dá uma olhada para ela, ela faz assim. Se você chegar perto, ela puxa um assunto. Se você chamar para orar, ela já levanta um brado de clamor. Se for igual eu, irmã. Já dessa menina no caixa do supermercado. Missionária, quando a senhora puder, eu vejo que tu és crente. Eu disse, glória a Deus, paz. Ela, quando tu puder, tu clama. Eu disse, agora? Supermercado lotado. Mas meu marido já acostumou, eu sou doida. Jesus, ela pediu para eu orar lá no secreto, mas eu vou fazer a oração agora, porque a necessidade dela é agora, e ela passando as compras. Eu disse, vai trabalhando, Pai, o Senhor vai entrar na vida dela, na casa dela, na causa dela. Eu não sei o que morreu, mas o Senhor vai ressuscitar. A menina chorando. E eu receba graça, força, ânimo e vida. Quando eu terminei de orar, ela continuou passando a compra. Atrás de mim, uma senhora. Recebi tudo, viu? Tu não sabe como é que eu estava precisando desse manto.
Você está entendendo que aonde tem frutífera, tem mais frutífera ao redor. E aonde tem uma que não está dando mais fruto, está precisando da tua intercessão. Troquei telefone com a menina do caixa, com a irmã de trás. Aí a do terceiro carrinho só deu uma olhada e disse: eita, eu vou me juntar com vocês. Esses dias, 3 horas da manhã, junto com o projeto Mulheres que Jejuam e Oram, se você não entrou, entra. O que vocês fazem lá? A gente jejua 24 horas e ora por famílias. Todo dia. Orando por famílias, e o jejum era uma vez a cada 3 meses, agora é todo mês. É para quê, irmã? Só para se tornar intercessora pela vida de alguém e receber intercessão pela sua casa. Se você sozinho orando já é uma bênção, você imagina mais de 800 mulheres orando pela sua casa. Aí a gente estava tudo orando de madrugada. Aí eu lembro que Cecília, que foi a menina do caixa, mandou um áudio e disse: missionária, que glória é essa? Mas que negócio estranho, né? Dentro do supermercado, Deus juntou nós. Você está achando que Deus tem lugar para operar? Ele não tem, não. Ele opera onde Ele quer. Mas aquela menina, naquele dia, ela expôs as raízes dela. Ela disse: está doente. E o céu, na mesma hora, disse: vou derramar bálsamo agora. Segura na mão dessa mulher e fala para ela: está tudo bem se você não está bem. Mas te prepara para ter suas raízes saradas. Irmã, Deus não poderia sarar as raízes da figueira embaixo da terra. Ele até poderia, mas Ele não quis. O propósito dele foi mostrar para mim e para você: precisa expor a dor, precisa expor as raízes que não estão mais férteis, não estão mais servindo. O céu está dizendo: ei, não há vergonha nenhuma em dizer que está sofrendo, em que está necessitando. Coloque esse orgulho de lado. Chega, encosta em alguém e diz: olha, o negócio lá em casa está difícil. O céu está dizendo: eu quero cuidar de você em todas as áreas. Você não vai viver desamparada, nem assolada, nem destruída, não. Ele cava, expõe as raízes para quê? Receberem sol. Na exposição vem a restauração e a cura. Não tem fruto. E o problema? Não está no tronco nem nos galhos. Está no que aquela árvore está vivendo nas suas raízes. A primeira vez que a figueira é citada na Bíblia é no livro de Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 7, para eu terminar. Adão e Eva cozinham folhas de figueira para tapar a sua nudez. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o fruto sendo trago agora em Números 13, pelos espias quando foram avistar a terra. Eu estou dizendo que tem áreas da nossa vida que enfermam. Tem áreas travadas da nossa vida que causam falta de fruto. Mas se o tratamento específico acontecer, vai ser extraordinário. Se coloque de pé. Deixa o vinhateiro cuidar de você. Ei, raiz fala de alicerce, fundamento, firmeza. Pede licença, coloca a mão no ombro dessa mulher e dá uma sacudida nela. Você viu como é que ela está firme? Tibidi calachura bandarábia. Rebanchuia. Ah, mas teve alguém que teve que se encostar em mim. Ei, não tem problema. Se tiver que se encostar, se encosta. Mas caída você não vai ficar. Terabando caia xúria. O que é que o céu está dizendo? Que hoje essa igreja está tomada de figueiras. Ebianaraia. Raízes tratadas e frutos começando a ser produzidos. Citada mais de 50 vezes na Bíblia. E é interessante porque quando tudo estava bem em Israel,
Quando tudo estava bem em Israel, quando o povo estava prosperando, era só olhar para as figueiras e elas estavam frutificando. 1 Reis capítulo 4, verso de número 25. Quando os profetas profetizavam julgamento e juízo, as figueiras começavam a morrer. O povo observava o juízo ou a beneficência de Deus olhando para a figueira. Eita, meu Deus. Vão olhar para você. Sinal de que Deus está operando, figueira frutificando. Sinal de que Deus se retirou do ambiente ou da vida, figueira está morrendo. Ei, viva o cuidado de Deus, seja tratada por Deus e frutifique agora. Todo tratamento produz cura e restauração. Nunca vi ninguém dizer assim: estou fazendo um tratamento. Estou fazendo um tratamento e não viver cura. O vinhateiro tinha esperança que o cuidado geraria mudança. Eu vou repetir. O vinhateiro tinha certeza. Ele tinha esperança de que o cuidado geraria mudança. Jesus hoje está dizendo: eu tenho certeza que o tratamento que eu estou promovendo na sua vida gerará mudança. Sabe o que Deus está dizendo? Se precisar chorar, chora, porque tratamento não é fácil. Remédio não é gostoso. Doença não é boa. Mas presta atenção. Será arrancada, não lhe é permitido pelo Senhor. Ele coloca esterco. E é interessante porque o esterco aqui é diferente. Ele não vai pegar aquele esterco comum dos animais. Ele vai buscar agora as ervas, que lançadas em terra tornam o solo mais fértil. Deus está dizendo: aonde você foi plantada, eu vou tornar mais fértil para que você seja alcançada. Eu estou dizendo que lá dentro da tua casa, no meio da sua família, no teu trabalho, Deus já está promovendo uma mudança de ambiente. Para quê? Para que seja mais fértil aonde você está. Aleluia! Chega de lugar estéril, chega de terra seca, chega de deserto. O Senhor está dizendo: quando o vinhateiro tratar as raízes, Ele vai colocar terra de novo. Mas é uma terra adubada, é uma terra boa, é uma terra fértil, uma terra sarada. Para quê? Para você começar a produzir. A Bíblia diz que o vinhateiro cuida por cerca de 6 meses. Quanto tempo? 6 meses. Depois de 6 meses, não era tempo de dar fruto. Olha que terrível. É junho. E ela só teria que produzir fruto em setembro. Só que agora os brotos começam a aparecer, varão. Caralho. E aí, alguém vai passar e vai dizer: oh, peraí, não está na hora, mas eu estou vendo a figueira dando fruto. Tem um broto ali. E eu imagino o dono da vinha dizendo: foi tratada, foi cuidada. As raízes agora estão saradas e fora de tempo já está frutificando. Gênesis capítulo de número 26. Isaac chega em Gerar. E o texto vai dizer que no mesmo ano em que ele chega em agosto. A terra vai descansar setembro, outubro e novembro, para voltar a ser plantada em dezembro. A Bíblia diz que no mesmo ano em que ele chegou, ele colheu
100 vezes mais. Sabe o que é interessante? Quando a terra não prestava para nada, ele vai lá, cuida da terra, planta, e quando ninguém colhe, ele está colhendo, mas ele não está colhendo uma medidinha, ele está colhendo sem medidas. E alguém está olhando e está dizendo: não estou entendendo, não está na hora de colher nada, e ele está colhendo. Ei, você está preparada para produzir fruto e para começar a encher cesto? Eu vim profetizar raízes saradas, mulheres curadas, renovadas. O primeiro trabalho começa com essa palavra de cura. Porque gente doente não luta, gente doente não guerreia, gente doente não batalha, gente doente não intercede. O céu está dizendo: seja curada, seja restaurada, seja fortalecida, frutifique, frutifique, frutifique.